Tem gente que acha que o que foi perdido nunca mais volta, que o tempo desperdiçado não se recupera, que relacionamentos quebrados, sonhos engavetados ou dinheiro que sumiu são capítulos encerrados para sempre. Mas quem conhece a palavra de Deus sabe, o que se perde na terra, Deus recolhe no céu e devolve com honra e propósito. Talvez você tenha sido traído, enganado, abandonado. Talvez hoje olhe para sua história e pense: foi tudo em vão. Mas a Bíblia, viva como sempre, garante: o Espírito Santo ainda move céus e terra para restituir o que o gafanhoto comeu. Joel 2:25. E mais, ele não devolve igual. Ele transforma perda em plataforma, dor em testemunho, queda em recomeço cheio de glória. Enquanto o mundo diz, já era, Deus sussurra, ainda vou usar isso para te erguer. Foi assim com José, foi assim com Jó, foi assim com Davi, e pode ser assim com você. A única pergunta é, você crê? Está disposto a abrir mão do passado, entregar as ruínas e confiar que o Senhor vai fazer novo até o que parecia morto? Hoje, não importa o que disseram que você perdeu, Deus vai restituir tudo. E quando Ele faz de forma que até quem duvidou precisa admitir: foi Deus. Então respira fundo, segura firme sua Bíblia, porque tudo o que você vai ouvir agora pode ser o ponto de virada que o céu estava esperando para agir. Antes de começarmos nosso tempo de hoje, quero te convidar a se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante para nós continuarmos esse trabalho voluntário. E também faz com que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas que podem estar perdidas, sem uma direção de Deus. Posso contar com você? Deus te abençoe. Agora, vamos à palavra. A promessa de restituição. Quando alguém olha para trás e vê os anos que o gafanhoto devorou, seja tempo perdido, relacionamentos quebrados ou sonhos engavetados, o coração aperta. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, é clara. Em Joel 2:25, há uma promessa viva de restituição. Não é só um consolo, é um plano de Deus para reconstruir o que parecia em ruínas. O discernimento entra aqui. Entender que o Espírito Santo trabalha até no silêncio. E quando ele decide agir, nada segura. José do Egito que o diga, não é? Ele foi traído, lançado num buraco, vendido como escravo, esquecido numa prisão. E mesmo assim, Deus, com sua vontade soberana, o ergueu como governador de toda uma nação. Essa história está em Gênesis e cada detalhe mostra como a restituição funciona quando existe fé. Se hoje alguém se sente traído ou preso em algo, que olhe para José. O que importa não é onde se está agora, mas onde Deus pode colocar. Tem também Jó. Jó, um homem que tinha tudo, família linda, saúde, riqueza. De repente tudo ruiu. Mesmo sem entender, ele não largou a oração, nem a confiança no propósito de Deus. E lá no final, no capítulo 42, está escrito: Deus deu a Jó o dobro de tudo que ele tinha. É ou não é uma prova viva de que a restituição existe? Então, quem está lendo isso agora precisa perguntar: será que eu ainda creio nesse dobro? Restituição não é mágica, mas é um milagre cotidiano. E milagre, convenhamos, não cabe na lógica humana. Para quem sente que perdeu anos correndo atrás de coisas erradas, aqui vai uma dica prática. Comece hoje a escrever num caderno tudo que ainda sonha. Ore por isso. Ore com o Espírito Santo, guiando cada palavra. A vontade de Deus é restaurar, mas Ele gosta de ver seus filhos alinhados com a promessa. Já parou para pensar que, às vezes, o que parece perda é poda? Assim como uma árvore precisa ser cortada para dar frutos mais fortes, Deus, em seu discernimento, permite que algumas áreas sejam podadas. Não para machucar, mas para fortalecer. Então, antes de murmurar, ore. Pergunte ao Espírito Santo o que Ele está ensinando. Ler a Bíblia ajuda muito aqui. Mateus 10:39. É ouro puro. Quem perde por amor a Jesus, acha de volta. Talvez alguém que leia isso esteja lembrando de uma amizade que se perdeu, de uma porta que se fechou. Mas olha só,
a restituição de Deus pode vir por caminhos novos. Às vezes, Ele não devolve a mesma coisa, mas algo melhor. Um exemplo? Um emprego perdido pode abrir espaço para empreender, para liderar, para viver de um propósito maior. É assim que Ele age. A vontade de Deus é sempre maior que nossos cálculos. Davi, o rei segundo o coração de Deus, também é exemplo. Mesmo tendo falhado feio com Batseba, Davi caiu de joelhos, rasgou o coração em oração. Salmo 51. E pediu ao Espírito Santo para renovar nele um coração puro. Resultado: Deus restaurou sua alegria e manteve sua promessa. Isso prova que até erros graves podem ser virados do avesso pela graça. A chave é não fugir da presença de Deus. Na prática, quem quer ver a restituição precisa mergulhar na palavra de Deus. Que tal começar pelos capítulos de Gênesis 37 a 50 hoje? Depois, leia Jó 42. Termine com o Salmo 51. E não apenas leia, ore com cada versículo, pedindo discernimento. É assim que o Espírito Santo sopra direção. A Bíblia não é um livro qualquer. É manual de restituição, linha por linha. Quando a promessa de Joel 2:25 ecoa, não é poesia, é profecia. Deus gosta de agir onde ninguém espera. Um casamento que parece impossível de restaurar, uma saúde que médicos dizem que não volta, uma esperança que secou. Tudo isso Ele recolhe, remenda e devolve com honra. Mas exige fé. E fé, meu amigo, não se compra, se cultiva. Ore, declare, respire restituição todos os dias. No fundo, essa promessa é convite. Deus chama para uma jornada de volta ao que se perdeu. Mas não só devolver, transformar. Assim como fez com José, Jó e Davi. Quem crê, já não caminha sozinho. O Espírito Santo vai junto, iluminando cada passo. E sabe o mais curioso? Quando a gente entende isso, descobre que restituição é só o começo de algo muito maior, que a gente vai entender melhor quando abrir a próxima porta. Restituição é muito mais que devolver. Muita gente acha que restituição é só ter de volta aquilo que se perdeu. Mas quem mergulha na palavra de Deus, descobre que Ele faz muito além do que a mente alcança. Restituir, para Deus, é reinventar histórias quebradas. É como se Ele pegasse os cacos da nossa vida e criasse algo mais belo do que o original. Essa é a vontade de Deus. Surpreender até quem duvida. Repare na história de José. Deus não só o tirou do poço, mas o colocou num trono. Não foi só devolver liberdade, foi virar governador. É por isso que o discernimento é essencial. A mente limitada quer de volta o que perdeu, mas Deus quer dar algo maior. Então, quando a oração for feita, que não peça só devolução, peça transformação. O Espírito Santo entende bem de reconstrução criativa. A restituição, quando é de Deus, mexe primeiro por dentro. Cura mágoas antigas, limpa a alma, dá paz. Quantas pessoas carregam traumas de infância, decepções de família, feridas de relacionamentos? O poder da restituição começa aí. É como diz Filipenses 4:7. A paz que excede todo entendimento guarda mente e coração. Por isso, antes de pedir bens, peça cura interior. Depois vem a parte visível. Relacionamentos restaurados, finanças alinhadas, saúde reerguida. Mas veja bem, nem sempre volta igual. Às vezes a amizade quebrada não volta, mas Deus manda uma família espiritual. Às vezes, o emprego perdido vira uma oportunidade de negócio. É o discernimento que mostra a nova forma da bênção. Por isso, quem ora precisa ter os olhos abertos. Quer um exemplo prático? Se alguém perdeu dinheiro, não fique só esperando cair do céu. Busque sabedoria, estude finanças, faça cursos. Tem livros ótimos como O Homem Mais Rico da Babilônia e Quem Pensa Enriquece. O Espírito Santo ama trabalhar com quem se move. A palavra de Deus não é só oração,
é ação. E cada ação alinhada à vontade de Deus traz colheita. A terceira dimensão é a mais bonita, o testemunho. Quando Deus restitui, Ele não faz isso em silêncio. Sua história vira mensagem para quem precisa acreditar de novo. Veja Lázaro. Jesus poderia ter chegado antes, mas deixou Lázaro morrer para depois ressuscitar. João 11 mostra isso. Assim todo mundo viu que a glória de Deus é maior do que a morte. Seu milagre também tem público. Pense bem, quantas vezes a gente guarda a vitória só para si? Deus quer que a restituição ecoe, que a boca fale, que o testemunho inspire. Por isso, quando receber, conte, grave vídeo, escreva post, dê glória a Deus. Sua história pode ser resposta para a oração de alguém. É como diz Apocalipse 12:11, vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Quer viver isso na prática? Pegue papel e caneta e escreva o que Deus já restaurou na sua vida até hoje. Depois, compartilhe com alguém que precise ouvir. Isso renova a fé, a sua e a do outro. E não tenha vergonha, quem dá glória hoje, recebe ainda mais amanhã. O Espírito Santo multiplica o que é testemunhado. E assim, a corrente de milagres não para. Lembre sempre, Deus não é banco de trocas, Ele é Pai criativo. A Bíblia inteira mostra isso. Ele transforma, amplia, reinventa. Se alguém ainda acha que restituição é só devolver o que foi perdido, precisa abrir o coração. O discernimento revela que, na maioria das vezes, Deus troca algo velho por algo eterno. E isso vale mais do que qualquer coisa que se possa segurar. Então, enquanto a restituição se constrói, não se esqueça de alinhar o coração. Peça ao Espírito Santo para limpar mágoas, abrir portas novas, dar coragem para testemunhar. E, principalmente, não limite Deus, porque entre nós, quem conhece Ele de verdade sabe. Cada demora esconde uma surpresa, e a surpresa se torna ainda mais clara quando entendemos o tempo dele, o tempo de Deus e nossa paciência. Muita gente ora por restituição, mas esquece de uma palavrinha-chave: paciência. O tempo de Deus nunca falha, mas a ansiedade humana gosta de atrapalhar o processo. A Bíblia mostra isso o tempo todo. Abraão, por exemplo, esperou 25 anos pela promessa de um filho, Gênesis 21. Deus não se atrasa, Ele lapida. E enquanto lapida, o Espírito Santo ensina discernimento. José do Egito também precisou esperar. Foram anos entre o poço e o palácio. Cada injustiça era um tijolo na construção de quem ele se tornaria. Se Deus tivesse tirado José da prisão antes, talvez ele não estivesse pronto para governar. Assim é com a gente. Tem coisas que a oração libera, mas o caráter segura. Oração, paciência e Bíblia andam de mãos dadas. E tem o silêncio, né? Quem nunca achou que Deus ficou quieto demais? Mas o silêncio dele não é ausência, é fábrica de testemunhos. Jó experimentou isso na pele. Perdeu tudo, clamou, esperou. No final entendeu que o silêncio era a ponte para o dobro. Jó 42. Então, se hoje tudo parece parado, respire. O Espírito Santo trabalha naquilo que os olhos não veem. Para não se perder na espera, uma dica prática. Anote promessas. Pegue um caderno, escreva o que Deus já falou, copie versículos como Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Leia quando bater o medo. Ore em cima disso. Assim, a paciência não é um fardo, mas um exercício de fé viva. Outro ponto. Pare de comparar processos. O que Deus faz em você não é igual ao que Ele faz no outro. O discernimento protege de olhar para o lado e desanimar. O tempo de Deus é personalizado. Enquanto fulano colhe rápido, você talvez esteja criando raízes profundas. E raiz boa sustenta a árvore grande. Então, confie. Ninguém planta hoje para colher ontem. O filho pródigo é um exemplo famoso de tempo certo. Ele quis adiantar a herança, fez tudo no impulso e perdeu tudo.
Só voltou para casa quando entendeu que era melhor esperar no colo do pai. Lucas 15. Essa história é aula pura sobre vontade de Deus. O que vem cedo demais pode se perder fácil. Espere o pai preparar a mesa. Enquanto espera, faça algo prático. Cuide do que já tem. Se é um emprego simples, trabalhe com excelência. Se é uma família complicada, seja pacificador. Jesus observa quem é fiel no pouco para confiar o muito. Mateus 25, 23. O Espírito Santo abençoa quem honra processos. Nada desperdiçado, tudo aproveitado. Um jeito de cultivar paciência é se ocupar bem. Invista em aprender algo novo. Leia livros que esticam a mente. Bíblia em primeiro lugar, claro, mas também obras que ampliem visão, como A Mente de Cristo ou Propósito, de Rick Warren. Quando a mente se expande, a ansiedade encolhe e a vontade de Deus floresce sem pressa. Tem gente que pensa, mas e se eu esperar à toa? Confie, Deus nunca deixa esforço sem resposta. Mesmo quando parece demora, Ele está alinhando detalhes. Às vezes, a restituição vem camuflada de lição. E quem entende isso não perde tempo reclamando, usa o tempo para crescer. Ore, leia a Bíblia, converse com o Espírito Santo. Ele é o melhor professor de paciência. Enquanto espera a restituição, lembre que cada minuto é treino para a bênção durar. Deus não faz milagre frágil, Ele constrói base sólida. E quem aceita esperar de cabeça erguida, colhe de cabeça erguida também. O relógio dele nunca atrasa. E quando chega a hora, fica tão claro que tudo que parecia parado, na verdade, era só preparo para quando for preciso agir de verdade. Condições para receber a restituição. Não adianta querer restituição se o coração ainda está agarrado ao passado. Deus, na sua vontade perfeita, não despeja vinho novo em odres velhos. Marcos 2:22. Isso quer dizer, algumas coisas precisam ser soltas para outras chegarem. O discernimento mostra o que é bagagem morta. E o Espírito Santo ajuda a largar o peso que trava a nova história. Uma das maiores barreiras é o rancor. Gente que ora, mas guarda mágoa, fecha as portas do céu. Quer um conselho? Perdoar é mais libertador para quem solta do que para quem recebe o perdão. Jesus ensinou isso na prática, liberando quem não merecia. Quer restituição? Ore pedindo força para liberar perdão, até por quem não pediu desculpa. Outra condição é confiar no tempo de Deus. Já falamos disso, mas vale reforçar. Quem planta uma semente não fica cavando todo dia para ver se brotou. A oração entrega, mas a fé espera. E fé não é passiva, é ativa. Enquanto espera, leia a Bíblia, declare promessas, cuide do hoje. O Espírito Santo gosta de quem rega o que planta. Reconhecer a restituição quando ela chega é sabedoria. Às vezes, a resposta de Deus vem embrulhada de forma diferente. Um relacionamento que não volta pode abrir espaço para uma amizade que cura. Uma porta que se fecha pode empurrar para um novo destino. Por isso, peça discernimento em oração. Senhor, me mostra o que é teu plano, mesmo que eu não entenda de cara. Para viver essa realidade, que tal um exercício? Escreva numa folha tudo que você ainda segura do passado. Mágoas, frustrações, arrependimentos. Depois, ore entregando isso para Deus. Rasgue o papel se quiser. É simbólico, mas poderoso. A Bíblia ensina que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Provérbios 28:13. E misericórdia é chave para a restituição. Uma coisa que atrapalha muito é querer controlar o como. Deus não é limitado ao nosso plano. José nunca imaginou virar governador do Egito. Ele só queria sair do poço. Mas Deus foi além. Então, quando orar, diga: Pai, faça do teu jeito, não do meu. Esse ato de confiança move o céu. A vontade de Deus é sempre mais alta que a nossa. Quer mais prática? Mantenha a mente limpa de incredulidade. Às vezes, a gente ora, mas cancela a bênção reclamando depois.
Vigie a boca. Vigie os pensamentos. Declare vida onde só tem caos. A palavra de Deus cria ambiente. O Espírito Santo age onde encontra fé ativa, não murmuração. Então, que da sua boca saia mais oração que queixa. Outro ponto. Rodeie-se de quem edifica. Gente negativa puxa a fé para a lama. Busque uma comunidade, um grupo de oração, gente que lembre você da promessa. Assim como José tinha Faraó para abrir portas, Deus também levanta pessoas para empurrar sua restituição. Se afaste de vozes que dizem, não tem mais jeito. Deus sempre tem um jeito. A restituição também gosta de mãos ocupadas. Quem planta, colhe. Então, enquanto espera, sirva. Sirva na igreja, na família, no trabalho. Jesus ensinou, quem quer ser grande, seja servo. Marcos 10:44. É no servir que Deus observa o coração. E quando ele vê fidelidade no simples, libera o extraordinário. Faça hoje o que parece pequeno. O céu multiplica. No fundo, as condições para receber são simples. Soltar o que machuca, confiar no tempo, reconhecer o novo, declarar a promessa, servir sem interesse. Assim, o terreno fica pronto para a colheita. E quem cultiva esse solo fértil está dizendo para Deus, pode mandar o que for, estou pronto para honrar. E é nesse espírito que nasce uma oração poderosa para selar tudo isso. Oração de restituição. Chegou a hora de selar tudo com a força que sustenta qualquer promessa. A oração. Orar é abrir o coração para Deus, deixando claro que você confia na vontade dele mais do que nos próprios planos. Quando Jó entendeu isso, tudo mudou. Jó 42:10. Restituição nasce de uma boca que declara e de um coração que crê. O Espírito Santo é quem traduz cada suspiro em resposta. Comece agradecendo. Antes de pedir, reconheça o que Deus já fez, até o que você esqueceu de contar. Quantas noites Ele te guardou? Quantos livramentos invisíveis? A Bíblia diz que devemos entrar pelas portas com ações de graças. Salmo 104. É nessa gratidão que a oração ganha força. O céu se move quando o coração é grato. Depois confesse. Fale para Deus onde doeu, onde ainda dói. Abra a alma como Davi fez no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi não escondeu nada e Deus restaurou tudo. É assim que o Espírito Santo limpa e prepara o solo da restituição. Não tem vergonha, tem coragem. Falar é cura. Agora peça. Mas peça como filho, não como mendigo. A palavra de Deus garante que quem bate, a porta se abre. Mateus 7:7. Fale. Pai, restitui o que o gafanhoto comeu. Restaura meus sonhos, minhas finanças, minha alegria. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Faz além do que eu imagino. É assim que se ora, sem medo, com confiança. Inclua nomes na sua oração. Ore por quem te feriu, por quem te abandonou, por quem ainda é pedra no sapato. O discernimento mostra que, às vezes, a restituição vem quando você libera quem te prendeu. Lembre de José. Ele perdoou os irmãos antes de ser exaltado. Libere também. O Espírito Santo ama um coração que não guarda rancor. Profetize sobre si mesmo. Diga, eu sou o templo do Espírito Santo, sou herdeiro de promessas, sou protegido pela palavra de Deus. Reforce isso lendo em voz alta, Joel 2:25 e Jeremias 29:11. A Bíblia é espada afiada. Use-a. Não deixe que só o pastor declare bênção. Declare você também, de dentro do seu quarto. Ore pela sua casa. Passe pelos cômodos. Declare paz. Peça que Deus limpe ambientes de brigas, invejas, lembranças ruins. Ponha louvor para tocar. Se quiser, unja portas com óleo como ato de fé. Não é superstição. É confiança de que o Espírito Santo habita onde ele é bem-vindo. Uma casa que ora é uma casa blindada. Inclua ações na sua oração. Fale, Senhor, me mostra onde devo agir, o que devo aprender, com quem devo caminhar. A restituição também passa pelas mãos. Se for para perdoar,
que perdoe. Se for para abrir mão de algo, que abra. Deus faz a parte dele, mas quer ver você em movimento. Oração sem ação é só discurso. Finalize louvando. Cante, mesmo que desafinado. O louvor solta correntes que a palavra não solta. Paulo e Silas oraram e cantaram na prisão, e as correntes caíram. Atos 16, 25, 26. Cante como quem já recebeu, mesmo que os olhos não vejam. É aí que mora o segredo. Fé é certeza do que ainda não se vê. Depois de orar, respire fundo. Descanse. Continue lendo a Bíblia. Continue pedindo discernimento. Lembre, Deus não faz pela metade. Quem começa a boa obra é fiel para terminar. Filipenses 1:6. E quem ora assim já não vive de migalhas, vive de promessas. E promessas guardam surpresas ainda maiores do que você imagina. Agora que você ouviu tudo isso, me diga, vai continuar aceitando as perdas como sentença final ou vai levantar a cabeça e declarar que Deus é Deus de restituição? O discernimento que o Espírito Santo te deu hoje é chave para transformar ruínas em honra. Mas não adianta só ouvir, precisa viver. Então, o que você vai fazer agora? Vai perdoar quem te feriu? Vai soltar o que ficou para trás? Vai orar entregando as ruínas nas mãos do único que sabe reconstruir melhor do que antes? Lembra, a vontade de Deus é devolver, mas Ele quer ver ação. Agora, irmãos, quero te pedir algo muito importante. Por favor, se inscreva aqui no canal. A sua inscrição é muito importante para nós e principalmente para Deus, pois quanto mais inscritos no canal, mais vidas serão alcançadas. Esse canal precisa do seu apoio. Você estará ajudando na missão de levar esperança, fé e transformação através da palavra de Deus a milhares de pessoas. Não pense que a sua inscrição é algo pequeno, sem valor. O que você faz aqui é parte da grande obra que Deus está realizando. Se você já é inscrito, sinta-se orgulhoso. Você é parte dos que mantém a lamparina acesa para outros encontrarem o caminho. Mas se ainda não é inscrito, reflita. Por que deixar para depois aquilo que pode abençoar vidas agora? Posso contar com você? Glórias a Deus. Não guarde para si o que Deus te entregou hoje. Um simples compartilhamento pode ser o sinal que alguém vinha suplicando em oração. Permita que a paz de Deus, que excede todo entendimento, te envolva completamente. Que o Senhor te abençoe, que Ele te fortaleça para cada nova decisão e que te conduza com alegria pelo melhor caminho que Ele já preparou. Até o próximo encontro, onde novas verdades e revelações nos esperam, em nome de Jesus.